Eric fica extremamente preocupado quando Márcio fala que Bebete está doente. O empresário pega o telefone na mesma hora e fala: "Eu vou ligar para um médico. O que a Bebete tem? Ela está com febre?" Márcio explica: "Não, eu disse que ela está doente, mas não é uma doença comum. É mais uma coisa da cabeça dela." Eric pergunta: "Você diz isso com base em quê?" O rapaz responde: "Primeiro eu achei que ela estava brincando, mas desde que a gente se conheceu, a Bebete tem feito umas coisas estranhas. Ela se apegou a um boneco, uma canguru. Ela trata o boneco como se estivesse vivo." Eric se irrita e fala: "O que você está dizendo não faz o menor sentido." Márcio diz: "Eu estou preocupado com ela. A Bebete está precisando de um especialista, um psiquiatra." Eric se irrita mais ainda e grita: "Fora daqui! Você não venha na minha casa para dizer que a minha filha é louca." Márcio diz: "Eu não falei nada disso." Eric explica: "A minha filha é uma menina sensível, fantasiosa, tem muita imaginação e sempre teve." Márcio fala: "Não é imaginação. A Bebete faz coisas estranhas. Ela tem algum trauma?" Eric arregala os olhos com a pergunta, fica ainda mais irritado, expulsa Márcio de seu quarto e avisa: "Eu não quero mais você chegando perto da minha filha. Vá embora daqui agora, seu moleque." Ainda nesse capítulo, Cássio avisa a Pedrinho e Luísa que ele tem uma forma de recuperar o hotel, mas o pilantra pede algo em troca que deixa todos completamente assustados. Enquanto isso, na vila, Júlio decide ir atrás da esposa de seu vizinho. Ele bate na porta de Evandro e pede para falar com a mulher. Mas o vizinho se irrita e toma uma das piores atitudes possíveis. No Carioca Palace, Eric recebe uma intimação para refazer os seus passos na noite do roubo, e muita gente acaba se ferrando por causa dessa intimação. Enquanto isso, Agnaldo tem uma ótima ideia para começar a gastar o dinheiro. Ele chama os seus amigos e faz uma proposta irrecusável. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta se você acha que o Júlio deve se entregar para a polícia. Deixe seu voto nos comentários. E escreva de que cidade você assiste a novela. Após Márcio dizer que Bebete está com alguns problemas, Eric fica pensativo e chama sua filha para jantar. Antes de sair, Bebete vai até o outro canto do quarto, fecha a porta e fala: "Você não vai. Você está de castigo, lembra? Não faz essa carinha. Eu não vou demorar." Eric fica assustado. Bebete aparece e ele pergunta: "Estava falando sozinha, filha?" Bebete responde: "É claro que não. Eu estava falando com a Flor." Eric arregala os olhos e questiona: "A Flor? A sua canguru?" Bebete responde: "Sim, ela está com os problemas." Assustado, Eric percebe que Márcio estava falando a verdade o tempo todo e se preocupa ainda mais. Alguns segundos depois, os dois saem para jantar. O empresário continua querendo saber mais e pergunta: "Filha, você conversa sempre com a Flor?" Bebete responde: "Sim, sempre que a gente está junta. Por quê?" Eric responde: "Nada." Ela responde você? Bebete diz: "É claro que não, pai. Cangurus não falam." Eric dá risada e começa a ficar aliviado, mas de repente, Bebete diz: "Ela demonstra o que ela sente pelo olhar, pelas atitudes. E é isso que está me deixando preocupada. Ela tem se comportado muito mal." Eric pergunta: "Mas como? O que ela faz? O que ela fez?" Bebete diz: "Pai, eu não posso te falar, são coisas dela, né?" Eric continua chocado. Eles terminam de jantar e o empresário vai imediatamente para o seu quarto pesquisar sobre o que significa as coisas que estão acontecendo com a sua filha. Enquanto isso, na parte de fora do hotel, Júlio fica cara a cara com Antônia e percebe o clima incômodo que está lá. O rapaz pergunta: "Antônia, você precisa da minha ajuda? Eu já saí do serviço,
mas se você quiser, eu posso voltar. Com raiva e ciúmes, Antônia fala: eu não preciso de ajuda, eu só vim aqui para falar com o Douglas. A policial sai andando e Júlio diz: Antônia, essa é a Cíntia, ela trabalha comigo no hotel. Cíntia pergunta: você é a irmã policial do Nelito, não é? Eu te conheço de vista. Com mais raiva ainda, Antônia responde: pois é. Boa noite pra vocês. Júlio pergunta: não precisa mesmo da minha ajuda? Ela grita: não! Cíntia comenta: nossa, meio grossa ela, né? Júlio abaixa a cabeça e fala: pois é, hoje ela estava diferente. Poucos segundos se passam e Antônia chega na sala do Douglas. Ela conversa com o gerente e fala: eu soube que o Domênico veio conversar com o Júlio. O gerente responde: ele queria que o Júlio refizesse os passos da noite do roubo, sem uma intimação. Antônia diz: é sobre isso que eu vim falar. Nós vamos ter que refazer a trajetória de um suspeito. Douglas comenta: o Júlio? É perda de tempo. Ele é um bom rapaz, de família. Estava ocupado na noite do baile. Antônia diz: não é o Júlio. O delegado Siqueira vai intimar o Eric Ribeiro. Douglas arregala os olhos e fala: gente, isso vai ser um escândalo. Enquanto isso, na casa de Nelito, Pedrinho e Luísa se sentam com o homem misterioso que apareceu na porta. O rapaz olha bem para Pedrinho e pergunta: saiu na imprensa que o senhor quer o hotel de volta. Essa informação confere? Pedrinho responde: é lógico que confere. Quem comprou o hotel me deu o dinheiro com uma mão e levou com a outra. Luísa comenta: o senhor não sabe se foi o Eric mesmo. Cássio diz: não foi, de fato. Isso logo vai ficar provado. Luísa pergunta: como é que você tem tanta certeza? Cássio explica: o Eric gosta muito de dinheiro, mas dinheiro limpo. Um otário. Pedrinho pergunta: o senhor veio nos propor exatamente o quê? Cássio responde: ter o Eric Ribeiro nas mãos. Eu tenho comigo algumas provas que deixam claro a inocência dele no caso do Pará. Luísa pergunta: então ele é inocente e não pagou propina nenhuma? Pedrinho diz: isso é péssimo. Eu me interessaria se ele fosse culpado. Cássio fala: é justamente por ser tão certinho que o Eric Ribeiro vai dar qualquer coisa para limpar o nome. O senhor quer o hotel de volta, não quer? É só trocar as provas pelo Carioca Palace. Luísa questiona: você quer que o meu avô chantageie o Eric? Pedrinho comenta: digamos que eu queira fazer chantagem com o Eric. O que é que o senhor ganha nos dando essas provas? Cássio questiona: quem falou em dar? Eu quero $1 milhão. Luísa e Pedrinho arregalam os olhos com a proposta e ficam pensando se devem ou não aceitar. Enquanto isso, na vila, Júlio sobe até o seu quarto e novamente vê a mulher misteriosa na janela. O rapaz não consegue mais esconder a sua curiosidade e vai até a casa de Evandro. Ele bate na porta e é recebido pelo vizinho. Com a cara fechada, Evandro pergunta: Júlio, o que você quer? Curioso e com medo, Júlio responde: eu queria saber se a sua mulher está em casa. Eu queria falar com ela. Evandro arregala os olhos e pergunta: você viu a Mônica? O que você quer dela? O que você quer da gente? O rapaz responde: calma, eu só fiquei preocupado. Ela estava pálida, parecia triste e eu... Evandro interrompe e fala: isso é impressão sua. Ela só está um pouco doente, nada grave. Júlio diz: mas é que outra noite eu vi uma pessoa dançando na vila. Parecia um espírito flutuando. É ela, não é? É a mesma mulher pálida que eu vi na janela. Evandro se irrita e fala: Júlio, eu agradeço a sua preocupação, mas nós estamos bem. De repente, dentro da casa, a mulher grita: Evandro, entra! Está vindo um vento frio na porta. Evandro encara Júlio no fundo dos olhos e fala: boa noite. O vizinho entra na sua casa e Júlio comenta consigo mesmo: tem alguma coisa muito estranha acontecendo. No outro dia, pela manhã,
Malagueta e Douglas chegam ao quarto de Eric e eles se cumprimentam. Victor diz: "Com licença, o oficial de justiça trouxe uma intimação pro senhor." Eric pega a intimação, lê e se enche de raiva. Ele começa a gritar: "Isso é um absurdo! Victor, liga agora mesmo pro meu advogado e fala pra ele vir imediatamente." O empresário telefona para Maria Pia e explica o que acabou de acontecer. A mulher se assusta e fala: "Quando a Sabine souber disso, ela vai te devorar vivo." Malagueta desliga o telefone e avisa: "Tudo certo, o Dr. Sérgio já está a caminho." Eric fala: "Perfeito. Douglas, assim que essa convocação da polícia vazar, os jornalistas vão invadir esse hotel." Douglas avisa: "Eu vou mandar reforçar a segurança, doutor. Vou cuidar para que haja o mínimo de pessoas estranhas aqui no hotel." Eric fala: "Só mais uma coisa, coloque um outro concierge lá embaixo no lugar do Victor. Eu vou precisar dele aqui em cima comigo." Malagueta abre um sorriso disfarçado e Eric nem imagina que está ao lado de quem levou o dinheiro. Poucos instantes se passam e toda a equipe de Eric se reúne na suíte dele. O advogado explica como será de agora em diante. Júlio aparece para servir café. Ele e Malagueta ficam nervosos vendo toda a cena. Enquanto isso, Eric continua aflito sem imaginar que os verdadeiros culpados estão ao seu lado. Enquanto eles observam a cena, o advogado explica: "Eric, você é inocente. É bom para sua imagem que a polícia diga que você está colaborando." Maria Pia fala: "Mas é muito ruim para a imagem da empresa que o Eric apareça de novo nos jornais." Eric avisa: "Sim, vão fazer um circo em volta disso." Enquanto isso, Júlio cochicha no ouvido de seu amigo: "Malagueta, reunião no depósito na hora do almoço." Eric interrompe a conversa deles e fala: "Victor, ligue para a assessoria de imprensa do hotel." Toda a equipe continua se organizando e partem em direção à delegacia. Eles chegam lá e são recebidos por vários repórteres. Eric olha bem no fundo dos olhos de Siqueira e diz: "Então, delegado, pode começar o circo, porque o palhaço chegou." Enquanto isso, Sabine e Dom continuam procurando alguma maneira de tirar a empresa das mãos de Eric. A mulher começa a bolar um plano e fala: "Nós temos que provar que ele fez um mau negócio comprando o hotel." Dom pergunta: "O que você está armando, dona Sabine?" Ela responde: "Nada." Mas o que o Dom não imagina é que a sua mãe está pensando em alguma maneira de falir o hotel para ferrar o Eric. Só que a empresária não sabe que ela não é a única que está armando uma coisa dessas. Enquanto isso, no depósito do hotel, Aguinaldo chama Júlio, Sandra Helena e Malagueta para uma reunião. Eles se reúnem, Malagueta chega por último e Aguinaldo diz: "A gente não sabia se você vinha, então já adiantamos o assunto." Júlio comenta: "O Aguinaldo está com uma ideia maluca." Sandroca fala: "Maluca não, genial." Aguinaldo enche o peito e fala: "Nós vamos falir o Carioca Palace. Só assim o Eric Ribeiro vai vender esse hotel e a gente vai poder fugir com a grana que a gente pegou, sem levantar nenhuma suspeita." E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.